Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Nesse vídeo, vamos aprender sobre condição de pagamento a nível Associate, ou seja, como cadastramos, alteramos, excluímos, como configuramos parcelas, descontos e juros. A condição de pagamento ela pode ser tanto usada numa entrada, no caso de uma compra, quanto numa venda, ou em qualquer outro processo que seja necessário a informação de uma condição de pagamento. Para realizar o cadastro, ou até mesmo alteração ou exclusão de uma condição de pagamento, assim que eu me logar no sistema, vou acessar aqui menu TOTUS Moda, Geral, Manutenção, componente GRFM001, manutenção de condição de pagamento. Esse componente ele não fica destinado somente ao usuário com privilégio administrador. O usuário com privilégio padrão também pode fazer manutenções, desde que esse componente esteja liberado a eles, tá? E aí entra aquele nível de acesso: consulta, inclusão, alteração e exclusão. Observa-se que nessa tela eu tenho dois campos com asterisco, ou seja, são campos obrigatórios, tá? Na condição de pagamento, eu não tenho parênteses aqui entre o asterisco, então é um campo onde que eu defino a sequência numérica manualmente. E antes de cadastrar uma nova condição, é interessante que eu clique duas vezes ou pressione F12 para consultar as condições já cadastradas, tá? Todo ambiente que é liberado, ele já vem algumas condições já cadastradas, podendo ser utilizadas se for o caso, tá? Posso alterar, posso excluir. A única que eu recomendo de não mexer ou até mesmo verificar antes de mexer é essa condição 1 à vista, porque ela pode estar relacionada como default em algum parâmetro e de repente a alteração que for feita pode ocasionar problemas, tá? Eu tenho aqui na parte de cima consultas. Então, se eu quero ver somente ativas, eu limpo a tela pelo F2, marco ativas e F4 para consultar e a mesma coisa para o bloqueado, tá? Nesse caso, eu vou cadastrar uma nova. Então, eu costumo deixar uma sequência, né, numérica, 09, 010 e assim por diante, para ficar uma ordem bacana. Vou fechar a telinha e vou colocar aqui, ó, 09, tá? Tab 30, 60, 90. É interessante que essa descrição reflita aqui o parcelamento, porque é essa descrição com esse código que o usuário vai visualizar, tá? São 3 parcelas. O sistema já me trouxe aqui os campos para eu informar a quantidade de dias. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar manualmente em cada linha, como posso vir aqui e colocar intervalo de 30 dias, ele já me preenche. Se eu quero que inicie-se com 10 dias a primeira parcela, eu informo aqui 10 dias, por exemplo, e dou um tab. Então, as demais vai somar os 30 dias que eu informei aqui em cima, tá? E salvo no disquetezinho ou pressiono F3, tá? Sobre alteração, tá? Se porventura eu acabei de cadastrar e não são 3, são 4 parcelas, eu posso vir aqui e colocar uma barrinha, 120, aumentar aqui a quantidade de parcelas. Observe que ele não me gerou uma nova linha, tá? Nesse caso, eu venho, clico no maisinho ou pressiono F5, a sequência e 120 e salvo, tá? Se é uma condição que já foi utilizada, eu recomendo a você cadastrar uma nova, até mesmo para guardar históricos, tá? E no caso, para você fazer uma exclusão, eu não consigo, o sistema ele bloqueia de eu deixar selecionado o código aqui da condição e já clicar F8 aqui, ou pressionar F8, tá? Eu tenho que remover as parcelas primeiro, uma a uma, e depois clicar aqui no código 9 e assim remover, ó, e depois salvar, tá bom? Se porventura essa condição já foi utilizada, deixa eu buscar uma outra, eu recomendo a você bloquear e não tentar fazer a exclusão, até mesmo para guardar históricos, tá? Agora, eu acabei de cadastrar, quero remover? Tudo bem. É uma condição que já faz tempo que foi cadastrada, em vez de eu tentar remover, deixa ela bloqueada, que assim ela vai ter históricos. E muitas vezes, dentro do RP como um todo, códigos que já estão relacionados a processo, o sistema não permite remover, tá? Um outro formato que eu tenho aqui da condição é esse campo, desconto e juros. Ele não aceita a informar dois percentuais simultâneos aqui, ou é um ou é outro, tá?
Só que isso daqui, se eu colocar aqui 10%, por exemplo, no desconto, e for utilizar o TRIFM 060, que é um componente de lançamento de transação completo, ele vai me dar desconto automaticamente pelo percentual que foi informado aqui. E não vai dar nenhum aviso sobre isso, a mesma coisa sobre os juros, que ele vai acrescentar o valor, né? Sem aviso também, tá? Então, eu recomendo que antes da utilização desses dois campos, é importante verificar em qual componente você quer utilizar e efetuar algum teste sobre isso, porque esses campos eles não estão disponíveis a todos os componentes que utilizam a condição de pagamento dentro do sistema, tá? Então tome muito cuidado sobre a utilização, que de repente, se for utilizar lá no TRIFM 060 e lá é validado, ele já vai fazer o desconto ou acrescentar o valor baseado no percentual de forma automática, tá? Então tome cuidado. Uma outra possibilidade aqui dentro, aí depende de cliente para cliente, é esse campo aqui, ó, operação. Esse campo, quando eu clico nele, ele me abre uma forma de eu vincular a operação fiscal que está relacionada a essa condição de pagamento. Então, se porventura, salvei aqui, se porventura eu for tentar utilizar essa condição 5, 3060, numa outra operação fiscal, o sistema não vai me permitir, tá? Se aqui não tiver nenhum relacionamento, será permitido em qualquer operação que seja necessário no processo a condição de pagamento, seja na entrada como na saída, tá? E detalhe importante, a condição que é cadastrada, ela fica liberado tanto em processo, por exemplo, de compra como de venda, tá? O que define se você quer uma condição que seja só para compra, você informa aqui a operação. E para que isso daqui seja validado, eu venho aqui no F1 e aqui tem um parâmetro que é por empresa. Detalhe, essa manutenção desse parâmetro é somente o usuário administrador que consegue efetuar, tá? Então, se eu clicar duas vezes, eu posso configurar como por empresa a sua utilização, lembrando novamente que é só o administrador que consegue fazer essa ativação ou não, tá? Então, vou fechar aqui. Essa parte de simulador, tá? Esse simulador, ele é utilizado para mais voltado para crediário, quem utiliza simulador de venda, tá? Essa parte nós vamos ver em vídeos mais à frente, qual o formato da sua configuração e a sua utilização lá na venda através de simulador de venda, tá ok? Olá pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. A título de revisão, vimos como cadastramos, alteramos ou excluímos uma condição de pagamento, como configuramos juros e descontos, como relacionamos essa condição a uma operação. E aqui vai uma dica. Sobre a parte de juros e descontos que tem ali dentro da condição de pagamento, tome muito cuidado na sua configuração, porque muitas vezes você pode achar que está validando e não está. Dependendo do componente que for executado, pode não estar ativado, ok? Obrigado e até a próxima.